Cara, se até o Galvão Bueno tá pedindo a cabeça de técnico da seleção, é sinal de que a coisa não tá boa. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E sim, tem bastante tempo que eu não apareço aqui no canal, eu sei muito bem disso, mas é que eu tenho realmente um motivo pra tal. Eu fiquei bastante doente há alguns dias atrás e isso veio me dificultando muito a produzir aqui o conteúdo pro É do Jogo, mas eu já tô melhor, graças a Deus, já estou hoje 100%. Eu tava com dificuldade de respirar, tava com a garganta ruim, tossindo muito, então não tava conseguindo gravar direito, mas agora já tô melhor, já tô 100%, então estamos de volta aqui na do Jogo. Vamos ter os vídeos normais aqui, vamos ter de volta o podcast da Champions e o conteúdo aqui na do Jogo vai voltar a sua regular programação, né? De ter pelo menos um vídeo por semana, de termos shorts, de termos o podcast da Champions toda vez que tivermos Champions, uma live aqui ou ali quando a gente tiver algum assunto muito importante para poder tratar. E estamos aqui com isso. Eu te peço para que você se inscreva aqui no canal do Jogo e deixe seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda bastante, principalmente depois desse tempo que eu fiquei ausente. O algoritmo do YouTube ele não entende muito bem quando você fica muito tempo sem postar vídeos. Então, se você puder ajudar a compartilhar esse vídeo, mandar para o máximo de pessoas que você conhecer e deixar o like, isso ajuda bastante para que o algoritmo entenda que o conteúdo aqui do canal ainda é relevante. Então, eu te peço muito, verdadeiramente, essa ajuda. Então, vamos tratar, né, desse tema que, bom, depois da goleada absurda sofrida pela seleção brasileira ontem, não tem como evitar falar disso. Hoje é muito, muito possível que você não veja Dorival Júnior no comando técnico da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. É bem capaz, eu não vou negar isso, existe uma chance, saiu uma informação ainda agora de que vai haver uma reunião nesta sexta-feira com o Edinaldo Rodrigues, que foi eleito novamente presidente da CBF até 2030, são 5 anos de mandato a mais, ou seja, até 2030 ele será presidente da CBF novamente, e vai haver uma reunião com ele e outros membros da direção da companhia, da CBF, para decidir se Dorival fica ou não no comando técnico da seleção brasileira. Eu acho muito difícil que eles tirem o Dorival agora por não haver um substituto. Vai haver uma outra data FIFA no mês de junho, se eu não me engano, pouco antes do Mundial, vai haver uma outra data FIFA, e nesta data FIFA eu ainda acredito que seja o Dorival Júnior o técnico da seleção, mas os resultados que podem depender dessa data FIFA vão influenciar muito, e também o que vai acontecer no próprio Mundial de Clubes da FIFA de 2025, que vamos ter uma cobertura completa aqui do jogo. Então, mais uma vez eu peço para que você se inscreva aqui no canal, para você não perder a cobertura que teremos do Mundial, que vai ser algo diferente de qualquer outro lugar que você possa acompanhar aqui no YouTube. Bom, depois do merchan próprio, a questão toda é que os técnicos que a seleção brasileira estão de olho voltaram à tona a ser Abel Ferreira, Ancelotti e técnicos como esses que hoje estão empregados em times da primeira prateleira, né, do futebol brasileiro, no caso do Abel Ferreira, e da primeira prateleira do futebol mundial, como é o caso do Ancelotti, só que esses são técnicos que hoje, no momento, estão empregados e vão sim participar do Mundial de Clubes da FIFA no meio do ano. Então, a FIFA não vai querer perder esses treinadores para seus campeonatos, os treinadores não vão querer perder uma oportunidade de jogar um campeonato tão diferente como será esse Mundial, né? Vai ser a primeira vez que vai ser realizado um torneio desse tipo com clubes. Então, os treinadores querem ter a oportunidade de jogar, de treinar, né, nessa competição, de disputar essa competição, e as seleções, no caso a seleção brasileira, que está de olho em treinadores deste nível, ela vai ter que ficar esperando, vai ter que ficar no aguardo de alguém aparecer, e ainda assim, mesmo que isso aconteça, se assumir um técnico depois do Mundial de Clubes, esse técnico vai ter literalmente menos de um ano de treinamento, um ano de preparação na seleção brasileira antes da Copa do Mundo, porque o Mundial vai até o dia 14 de julho, né, ou 13, se não me engano, de julho, e a seleção brasileira, a Copa do Mundo, no caso do ano de 2026, começa em junho, ou seja, vai ter apenas 11 meses de preparação, isso se o técnico assumir, tipo, no dia seguinte do Mundial. Acabou o Mundial, no dia seguinte assume o novo técnico da seleção brasileira, seja ele o Ancelotti, seja ele o Abel, seja ele o Jorge Jesus, que também foi especulado. Não dá para ter noção, até esse momento, essa pessoa só vai ter 11 meses para poder preparar uma seleção.
E é por esse motivo que eu acho que essa decisão tem que ser tomada com muita cautela, com muito cuidado, porque eu não vejo como possível um técnico que não tem o costume de treinar uma seleção, como é o caso desses 3 treinadores, né? Embora o Ancelotti seja um dos maiores treinadores da história do futebol, para ser bem sincero, o cara que mais ganhou Champions, o cara que ganhou literalmente todas as 5 grandes ligas da Europa, é um grande técnico, então não duvido que ele teria essa capacidade de preparar uma equipe rapidamente para a Copa do Mundo, mas alguém que nunca teve experiência de seleção, preparar um time como esse em 11 meses seria algo bem difícil. Mas, sendo bem sincero, eu não acho que o Ancelotti ainda assim vai aceitar. Ele acabou de renovar o seu contrato com o Real Madrid justamente no período do ano passado, onde teve uma discussão se ele iria ou não para a seleção brasileira. No meio disso teve toda aquela confusão com o Edinaldo, onde ele foi depois ele reassumiu, e nisso ele renovou o seu contrato com a equipe do Real Madrid, mas vamos ver como é que vai ser. Ele mesmo já falou que ele gostaria de ir até 2029 no comando técnico do time. Eu acho isso um tanto quanto difícil, na verdade. Eu acho que o resultado da Champions League vai dizer muito do que vai ser do trabalho do Ancelotti, porque no momento ele não está na liderança de La Liga, quem está liderando é o Barcelona, e no Real Madrid é assim, se você não ganhar um título, você muito provavelmente vai ser sacado. Vamos ver, esperar o final da temporada na Champions League e também na Liga para ver qual que vai ser o futuro do Ancelotti. Outra especulação ganhou muita força, principalmente depois que o Vítor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports, junto com a Monique Danello, deram a informação de que o Jorge Jesus estaria disposto a aceitar a seleção brasileira desde que o convite seja feito para depois do Mundial de Clubes. Também depois dessa data FIFA de junho, depois do Mundial, o Jorge Jesus aceitaria sim um convite da seleção brasileira. Eu acho que o Jorge Jesus seria um excelente nome, porque ele já conhece o futebol brasileiro, ele já conhece vários jogadores que jogam no futebol brasileiro, ele está acostumado a lidar com muitos jogadores, né, brasileiros em sua maioria, e eu acho que ele mostrou no Flamengo uma capacidade de ajeitar um time em um curto período de tempo, porque ele ficou 3 semanas treinando o Flamengo durante o período da Copa América, né? Quando ele chegou mais ou menos numa intertemporada, que o Flamengo teve uma semana de férias durante o período da Copa América, depois a Copa América teve 4 meses, depois ficou 3 semanas com aquela equipe treinando o time e depois montou o mágico time do Flamengo de 2019, que todos os flamenguistas lembram com muito carinho e os torcedores de outros times também que gostam do bom futebol também lembram muito bem daquela equipe. Ele mostrou uma capacidade de organizar uma equipe em um curto período de tempo. Então, eu acho que talvez o Jorge Jesus possa ser um candidato muito bom para essa função. A minha questão, e muita gente levantou esse ponto, é que hoje quem manda na seleção brasileira, apesar do Edinaldo ser o presidente da CBF, ainda é o Neymar. Isso ficou muito claro depois de algumas entrevistas, como foi a do Rodrigo, como muita gente fala, né, que o Neymar, a própria coletiva do Dorival Júnior, depois que o Neymar foi novamente convocado, né, quando ele anunciou a convocação do Neymar, o Dorival falou: eu tô montando a equipe para jogar ao entorno deste cara. O que, particularmente falando, eu acho um erro absurdo, porque apesar do Neymar ser um grande ícone do futebol mundial, hoje ele não é o principal nome do futebol brasileiro quando você leva em consideração o jogo atualmente, de grife, obviamente que ele é. Se você levar em consideração apenas a qualidade técnica de cada jogador, ele realmente está acima de todos, mas o futebol não é só isso. O futebol é parte física, o futebol é constância, o futebol tem inúmeras outras questões que o Neymar hoje não se adequa. Ele não consegue jogar, gente. Ele jogou, acho que, 8 partidas no Santos e ele já tá machucado. Eu não vejo hoje o Neymar como uma seleção... Desculpa, Pedro Zasco, se você estiver vendo esse vídeo. Pedro Zasco, pra quem não sabe, faz o podcast da Champions comigo, ele é torcedor do Santos e uma grande Neymarzete. Desculpa. Eu acho, sinceramente, que o Neymar hoje não tem a menor condição de ser o líder da seleção brasileira dentro de campo. Eu entenderia muito se o futuro técnico da seleção convocasse o Neymar para ter ele no meio do grupo, porque ele é uma liderança muito forte, tem muitas pessoas dentro do elenco da seleção brasileira que são muito fãs do Neymar. O Rodrigo já falou isso, o Vinícius Júnior já falou isso, diversos jogadores da seleção, o Endrick também já falou sobre o Neymar, apesar dele ter levantado um pouco a bola dos jogadores do Real Madrid, né, da última entrevista que ele deu, só por ser um cara do Real Madrid hoje em dia, mas diversos jogadores já falaram muito bem do Neymar. Os jogadores da seleção brasileira já falaram muito, muito do Neymar. Então, como uma liderança, eu acho até que poderia ser importante ter ele no elenco, mas não ele sendo um jogador decisivo. O Neymar hoje, muita gente faz essa comparação e eu acho ela sinceramente esdrúxula.
do Neymar com o Messi na Copa do Mundo de 2022. Não faz o menor sentido essa comparação, porque o Messi não chegou na Copa do Mundo depois de muito tempo de inatividade, ele não chegou estando machucado, ele não chegou depois de longas lesões. Ele realmente estava indo abaixo no PSG em relação àquilo que ele fazia no Barcelona, óbvio, isso qualquer pessoa com 2 olhos tinha essa noção, mas estava muito claro que ele jogando futebol, quando ele estava satisfeito, era ainda um jogador extraordinário. Ele mostrava isso na seleção argentina, ele mostrou isso no Barcelona antes dele ir para o Paris Saint-Germain. Então, quando ele foi para a seleção novamente em 2022 para aquela Copa do Mundo, onde ele teve uma atuação realmente espetacular em quase todos os jogos, ele demonstrou a capacidade de liderar não apenas fora, mas dentro de campo também, por ser um jogador extraordinário e que ele consegue decidir em pouco tempo uma partida de futebol. Esse cara também é o Neymar? Esse cara também é o Neymar. Mas ele não consegue ser isso já há quase 3 anos, gente. Já é o 3º ano seguido onde o Neymar tem problemas sérios fisicamente. E eu gostaria muito, muito, de verdade, que o Neymar fosse essa pessoa. Mas eu não consigo enxergar mais isso. Eu não consigo olhar hoje pro Neymar e falar, vai ter condição dele chegar na Copa como o astro da seleção. Não dá pra ter essa esperança hoje, quando aquilo que você vê do jogador não é nem 10% do que um dia já foi, sabe? Eu não sou um ávido torcedor da seleção brasileira, eu sou apenas um jornalista e apenas um grande fanático pro futebol. Eu amo esse esporte, eu amo tudo que envolve esse esporte, mas eu não consigo ter essa relação de torcedor com a seleção brasileira que um dia já tive quando era menor. Mas o ponto pra mim é, a seleção brasileira como instituição tem que ser sempre entre as principais, tem que estar sempre entre as grandes. E um papelão como esse 4-1 sofrido diante da Argentina, não dá para um time de renome como a seleção brasileira sofrer. Não dá. Ainda mais do time que foi. É tipo o 6-1 que o Vasco tomou do Flamengo no passado. Um time da grandeza do Vasco da Gama não pode jogar uma partida, não pode fazer o papel que fez numa partida como aquela, assim como a própria seleção brasileira não pode fazer o que fez no 7-1 diante da Alemanha em 2014 e diversos outros casos que você pode contar em relação a grandes equipes. Tem certas coisas, o Real Madrid esse ano, essa temporada no caso, em 2 oportunidades tomou goleadas históricas do Barcelona e um grande time não pode sofrer algo desse tipo. Então é necessário sim uma mudança na seleção brasileira. Eu acho que hoje o principal nome volta a ser o do Ancelotti, porque acho que é o cara que a seleção brasileira só tem esse nome, porque qualquer outro nome hoje não é muito bem quisto, seja porque o Jorge Jesus tem a situação dele com o Neymar, seja porque não existe um grande técnico brasileiro hoje em atividade, inúmeros outros motivos, mas esse nome volta a ser o Ancelotti. Mas eu sinceramente acho que se o Jorge Jesus fosse o técnico da seleção brasileira, haveria uma grande chance desse time pelo menos conseguir uma mudança de comportamento, porque o Jorge Jesus sabe lidar com superestrelas, ele lidou com grandes jogadores no seu período do Benfica, ele lidou com jogadores de grande nível também, já numa fase mais final de carreira no Fenerbahçe, no próprio Flamengo ele também lidou com grandes estrelas para o futebol brasileiro especificamente, então é um cara que está acostumado a lidar com esse tipo de ambiente. E na seleção brasileira, eu acho que ele seria, sim, capaz, até porque ele teria respeito de muitos caras, até porque tem muita gente, não do Flamengo de 19, mas tem muita gente que foi treinar, que jogou no Flamengo na seleção hoje e que jogou contra aquele time de 2019 na seleção hoje, então eu acho que seria, esses caras teriam a noção de que não seria alguém qualquer na função de técnico da seleção brasileira. Hoje, na minha humilde opinião, o Ancelotti ele é o favorito simplesmente por ser o nome do Ancelotti, por ser o cara que o Edinaldo quer o tempo inteiro, mas o Jorge Jesus não seria um mau nome, e depois disso aí seria por especulação, como o caso do Abel Ferreira. Muita gente falando num lobby sobre o Felipe Luiz, eu sinceramente acho que isso não seria uma boa ideia, muito porque tem muita gente que fala isso só porque quer enfraquecer o Flamengo, mas também temos que lembrar, gente, que o Felipe Luiz é um técnico que tem 26 jogos no time profissional do Flamengo, e desses 26 jogos, ele não treinou o time numa Libertadores em jogo nenhum. Não tem nenhum jogo de experiência internacional do Felipe Luiz até o momento. Tudo bem, ele ganhou uma Copa do Brasil, ele ganhou um Campeonato Carioca jogando de altíssimo nível, mas ele não conseguiu demonstrar ainda isso ao longo de uma temporada inteira. Até o que o próprio Vitor Sérgio Rodrigues falou no vídeo que eu mencionei em relação ao Jorge Jesus.
Em 2023 foi a tarde do técnico do momento quando o Diniz venceu a Libertadores. Em 2024 foi a tarde do técnico do momento quando o Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil depois de ter ganhado a Libertadores 2 anos antes com o Flamengo. E agora vai fazer isso de novo, é sempre essa tentativa e erro, algo que é muito comum no futebol brasileiro. Chega um momento onde é necessário um planejamento de verdade, chega um momento onde é necessário que você realmente pense o futebol da forma como ele merece, principalmente uma seleção com renome e com a grandeza que é a seleção brasileira, que é uma das principais camisas da história do futebol, não apenas nacional, mas mundial. E se você concorda ou discorda de qualquer coisa que eu falei aqui nesse vídeo, eu peço, por favor, deixa aqui nos comentários. Ajuda bastante que este vídeo esteja com muitos comentários, porque o YouTube também recomenda mais o vídeo para outras pessoas. E eu peço mais uma vez, se inscreva aqui no canal do jogo e deixe seu like nesse vídeo, porque a inscrição ajuda para que o canal seja reconhecido e o like ajuda que os vídeos que eu lançar aqui, esse vídeo específico, no caso, você deixar o like aqui agora, chegue no máximo de pessoas possível, e tudo isso ajuda muito, imensamente o meu trabalho. A todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, o meu muito obrigado, um grande abraço, lembre-se, jamais será só futebol, e até a próxima.